Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao podcast de espiritualidade e de espiritismo no seu tempo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 95. Mas antes de iniciar propriamente o episódio, quero pedir ao guia, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais que vão estar connosco e, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus, pela paz, pela harmonia e pelo discernimento, para compreendermos da melhor forma estas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Obrigado e que assim seja. Pois, vamos iniciar este estudo com a pergunta 724. Relembro, estamos no capítulo 5 da Lei da Conservação. Estamos sobre o tema privações voluntárias, mortificações. Pergunta 724, de Allan Kardec. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E responde o Espírito da Verdade. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, nesta pergunta 724, falamos do mérito da abstenção. É que toda a abstenção que tem como objetivo o benefício coletivo, ela é meritória ante a grandeza espiritual da vida, por significar amor. Mas quando a abstenção de qualquer coisa somente visa a vaidade, com a intenção de que os outros homens vejam, que os outros homens aplaudam, é falta grave. Sabem porquê, meus amigos? Por alimentar o orgulho e a satisfação interior com ilusões passageiras. Quem quiser espiar alguma coisa de que a consciência lhe possa acusar, não precisa de pressa, porque Deus não a tem. Basta entregar as mãos ao bem comum, que a bondade divina proverá de seus passos do necessário para a leveza do seu fardo. A limpeza kármica das criaturas somente se faz pela direção divina e na hora em que o mundo espiritual que responde para as criaturas achar conveniente e quando essas almas tenham estrutura para o devido resgate. No entanto, quando o espírito em questão desconfia que é devedor e que já tem alguma compreensão sobre os seus débitos, deve entregar o trabalho da caridade, que na expressão dos espíritos benfeitores é um gênio de 1000 mãos, mas que se faça tudo com amor, e com amor no coração. Nós devemos copiar a natureza em todos os seus contornos, porque sempre acertaremos no que devemos fazer. E sabem porquê? Porque a natureza se expressa pela vontade de Deus. Jesus sempre fala que somente fazia a vontade de Deus. E isso é muito profundo e nos serve de exemplo. No versículo 16, capítulo 7, onde João escreveu, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Que profundo que é. Porque tudo vem de Deus e nada se faz sem a sua magnânima vontade. E os espíritos são os seus agentes, canais esses que cumprem fielmente a sua determinação. Não queremos passar por privações voluntárias por conta própria, da maneira que entendem, onde a vaidade é um móvel e o orgulho para aplausos. Se tivermos alguma conta a saldar com a consciência, como todos temos, esperemos em Deus,
que Ele sabe o que fazer e de usar os nossos faros com as nossas possibilidades. Empreguemos, pois, o nosso tempo disponível no bem comum, num ambiente de fraternidade pura, que o mais virá quando for necessário, fazendo a nossa evolução de modo a despertarmos as qualidades de ouro que Jesus depositou em nossos corações. E vamos para a pergunta 725. Que se deva pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? E o Espírito da Verdade responde: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que for inútil, e o que for nocivo lhe sempre desagradará. Porque fiquei sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Aqui nesta pergunta 725 estamos a falar de mutilações. As mutilações voluntárias, sempre referentes à pergunta do Livro dos Espíritos, que acabámos de ler e que muitos procuram para se expressarem como evolução espiritual, é uma pura ilusão. Principalmente para a época que estamos vivendo. Por exemplo, há pessoas que se fizeram castas. Pensar que a prática do sexo era inconveniente às coisas espirituais. E praticando essa aberração contra si mesmas. Infringindo torturas extravagantes, procurando o esgotamento do karma individual. Quando alguns se viam como exemplos edificantes para outros, achando que estavam agradando a Deus. E então, é preciso que todos, principalmente nós espíritas, ou nós que estudamos o espiritismo, se conscientizem de que estamos numa época completamente diferente, onde se encontra na Terra uma literatura volumosa sobre leis de Deus explicadas em espírito e verdade, de modo a conscientizar as criaturas por proceder diante de todas as atividades, mesmo ante a religião da qual fazem parte. Mutilar um corpo para a evolução da alma, meus amigos, é demonstrar ignorância. Na altura em que se encontra, ou seja, no estágio, digamos assim, em que se encontra a humanidade. As mutilações dos animais são feitas pela força maior do comércio, já que castrados, eles encontram mais rápido. É ainda um processo de despertamento que começa mesmo no raiar da razão. Se analisarmos tudo o que acontece é por permissão de Deus, como nos fala o Livro dos Espíritos. Temos que crer que há um objetivo que, com o tempo, deve passar por outro processo mais aliviado. Tudo tende a se sublimar na ordem das coisas. Esse é o trabalho do amor. Toda a violação das leis de Deus é por ignorância. E o ignorante, por passar do tempo, encontrará a luz dos seus conhecimentos. Se todos os espíritos passam pelos mesmos caminhos de aperfeiçoamento, os benfeitores da eternidade nos toleram por já terem passado em tempos idos por todos esses processos que passamos hoje. Os espíritos já conhecem, pelo que estudam, que as mutilações de utilidade são o que eles podem fazer dentro de si mesmo, extirpando o ódio, o orgulho e o egoísmo, enfermidades perigosas para a alma e que a fazem sofrer. Com tantas obras sobre o assunto, devemos estudar mais, que a luz se fará naquilo que precisarmos. O mundo espiritual superior somente incentiva o bem, e o melhor é que seja comum a todas as criaturas. Os homens da atualidade já saíram da tábua indígena e dos agregados africanos.
A sociedade de hoje mostra a todos muita esperança no homem educado e instruído com Jesus. Cortar um braço, uma perna, arrancar um olho por esses membros serem motivo de escândalo é noutro sentido a que o Evangelho se refere. E se queremos fazer isso, e se pretendemos entender isso ao pé da letra, ficaremos na letra sem sermos esclarecidos. Cortemos o orgulho. Cortemos o egoísmo das nossas vidas, que tudo se irá caminhar como semente de paz para todos, mas, mesmo vendo aqueles irmãos em caminhos que não sejam os do Evangelho, não devemos acusá-los. Por eles, por vezes, não sabem o que fazem. Oremos por eles e mostremos antes exemplos que dignificam. E passamos à pergunta 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportamos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos queremos. Esta pergunta de Allan Kardec e o Espírito Ferrado responde. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Porque de preferência não trabalham pelo bem dos seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora. Trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Então aqui estamos a falar sobre sofrimentos naturais. Pois, então vamos lá. Todos os sofrimentos naturais representam oportunidades de elevação da alma. Vejamos aquilo que eu li na resposta do Espírito de Verdade. Desde que recebamos com paciência, sem que a revolta nos tome os sentimentos. Os sacrifícios impostos para vaidade e egoísmo, como nos mostram os outros que estamos nos elevando espiritualmente, sem nenhum benefício para os que nos cercam, nada vale. Gastamos tempo precioso procurando a dor com interesse apenas pessoais, é falta de conhecimento que mais tarde se transforma em padecimentos difíceis de serem removidos. Como todos os encarnados e desencarnados, vamos seguir Deus em todos os seus preceitos, na moderação que nos é própria, aliviando sobre o modo o nosso karma. Procurar sofrimentos conscientemente é mostrar a ignorância dominando as nossas possibilidades espirituais. Muitos que palmiam esse caminho encontram inspiração em velhas filosofias, carcomidas pelo tempo. Como seja o exemplo dos bons e dos faquires que estudam muitos meios de fazer o corpo sofrer em busca da glória terrena. E mesmo com interesse em ganhos passageiros, de modo a gozar-se de falsa posição que o mundo lhes possa reconhecer. Muitos deles retornam à carne com grandes compromissos, ante o sofrimento que não desejam, mas construíram, contrariaram a natureza divina. Muitos falam do karma e por vezes conhecem a sua ação, porém se esqueceram de que eles igualmente se encontram sob a custódia da lei. É claro que estamos sob a influência do progresso e da justiça, mas que o sofrimento não seja forjado pelas nossas próprias mãos, pelas mãos dos homens. E como diz a resposta
O Espírito, a verdade, somente os sofrimentos naturais que vêm de Deus são úteis às almas. Porque o Senhor sabe amoldá-las a cada criatura, de modo a que as necessidades espirituais sempre a cada estudar essa filosofia de vida para ser assistido pela bênção do amor na feição do equilíbrio. Se nós lermos Marcos, no capítulo 3, versículo 3, quando ele descreve esta ação do Mestre, e disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem para o meio. Aqueles que Jesus curava traziam enfermidades naturais. Perdão, peço imensa desculpa. Que ele impunha para as devidas disciplinas aos corações. Desde quando a alma sofredora já se encontra disciplinada, o Mestre a chama para a cura, como fez com esse homem mencionado no Evangelho. Entretanto, os caçadores de sofrimentos, vaidade, esses, somente o tempo e a própria dor são capazes de discipliná-lo. Devemos ter prudência em tudo o que fazemos, sem que essa cautela se transforme em lerdeza nos trabalhos que Deus nos confiou. Não sejamos influenciados por livros e pessoas que queiram nos tirar dos caminhos do Cristo, porque Ele é vida. Andando pelos caminhos de Deus na sustentação da verdade. A doutrina dos Espíritos apareceu no mundo por misericórdia de Deus, sob a direção de Jesus para nos mostrar como encontrarmos a nós mesmos. De sorte a compreendermos que somente nós próprios nos salvamos. O que Deus tinha de fazer em favor de seus filhos, Ele já o fez. Jesus, apenas por amor, nos mostra o caminho e nos dá forças para caminharmos com Ele. Pois, acionemos a nossa vontade. É claro, acionemos a nossa vontade. Que o Mestre se encontra sempre de braços abertos para nos receber na glória da consciência pura. E passamos à pergunta 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Aí, pergunta curiosa esta de Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto da conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho e sufocai o nosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e faremos muito mais pelo vosso adiantamento do que infringirmos rigores que já não são deste século. Aqui é que esta resposta é extremamente importante, porque aqui estamos a falar de sofrimentos voluntários. É que mesmo os sofrimentos naturais que venham ao encontro da alma devem ser cuidados para se amenizarem. Foi para tal que Deus nos dotou do instinto de conservação. Porque não usar a inteligência para o bem-estar? Esse é o trabalho que o ser humano deve se empenhar com circunspecção, nunca perdendo a serenidade e vendo em tudo isso meios de elevação, compreendendo que já se encontra numa escala de luz, numa escola de luz, onde Jesus é o comandante dos nossos destinos por vontade de Deus. Pois os sofrimentos voluntários criam em nossos caminhos espinhos que nos inquietam no futuro. Se já sabemos dessa verdade, é bom que não caiamos em novas tentações. No passado distante eram muito usados esses métodos de castigar o corpo para a elevação da alma. Porém, compreendendo a doutrina dos espíritos,
é que a mesma doutrina de Jesus não tem mais sentido mantermos esse erro que a ignorância sustentou por muito tempo. O homem precisa muito da saúde para trabalharmos com mais alegria. Se busca a saúde, o que pode produzir. A procura e os sofrimentos voluntários é uma decadência moral que desaparece com a chegada da nova geração, que desponta com outra modalidade de procedimentos que se tem trazido dos planos espirituais. Mas recorremos que o sofrimento que devemos impor à alma para a elevação moral é o sacrifício que se pode fazer esquecendo ofensas, como que eliminando vaidade, combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo. Esse sacrifício, sim, é abençoado por Deus e cria na cidade da consciência um clima de luz que ilumina o céu do coração. Mas no que se refere ao corpo, devemos ter cuidado com ele, porque todo o amor com ele é pouco. Ele é instrumento da alma para a grandeza da vida. Os rigores que o homem infligia ao seu corpo por inspiração das sombras tornar-se-ão em distâncias imensuráveis que se entendem entre a consciência e a luz. Nós somos famintos do alimento da vida e para nos saciarmos devemos procurar a fonte verdadeira que vem de Deus, que é Cristo. Percebamos, pois, o instinto da conservação, estudando na sua função divina e a sua função humana, que aos poucos conheceremos a verdade que rasga o véu, nos mostra outra vida, cuja conquista se faz por as nossas próprias mãos acionadas para a vontade de Deus, à qual serve de canal o amor de Jesus. E chegamos ao fim do capítulo 5. Vamos passar ao capítulo 6, da lei de destruição. E iremos falar de temas como destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. E vamos começar já pelo tema número 1, destruição necessária e destruição abusiva. Kardec pergunta, faz a seguinte pergunta, a 728, é a lei da natureza a destruição? E responde o Espírito da Verdade, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Kardec volta a perguntar, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E o Espírito da Verdade responde, as criaturas são instrumentos de que Deus serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é essa que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é um princípio de inteligência que não se pode destruir e se elabora das metamorfoses diversas por que passa. Então aqui estamos a falar de destruição necessária. Esta pergunta 728. Então o que nós chamamos de destruição, digamos que são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo o que existe. Nada no mundo faz sem a permissão de Deus. E Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fosse, sendo o Senhor a inteligência suprema, não iria Ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos.
O que se vê com mais evidência são as matanças de animais com o objetivo da alimentação, com o objetivo da alimentação das criaturas. Criam-se estes para matar, e se não fosse o comércio, o interesse desfaria e atrasaria o progresso dos animais. Os homens servem de instrumento para esse comportamento, homens esses na escala baixa da evolução humana. Os espíritos de alta estrutura espiritual têm outras missões mais apuradas para cumprir. A vida não poderia colocar um santo como açougueiro, como dizem os brasileiros, nem um místico chefiando um matador. Cada alma no seu lugar, que lhe diz respeito. Pois pensemos, se Deus é onisciente, quando Ele faz a humanidade desde o seu princípio, Ele já sabia tudo o que faria ocorrer na sua marcha evolutiva. Ele mesmo traçou todos esses pormenores de vida para as criaturas. O Senhor Todo-Poderoso não se arrepende de nada, nem fica triste com acontecimento algum. Não chora, nem dá gargalhada. A sua serenidade em todos os acontecimentos é a sua postura peneira. Porque os seres vivos se destroem reciprocamente, pergunto eu. É que há uma finalidade. E quem sabe mais do que nós, todos reunidos, é Deus. Nos criou para passarmos nesse caminho, para evoluirmos. Tudo se deve transformar. As mudanças são constantes no palco da vida. É que o invólucro da alma é como uma veste que pode e deve ser usada para outras necessidades, além de ajudar a força divina que o comanda. As próprias guerras. Deus as permite entre os homens ignorantes, pois têm muitas finalidades entre as criaturas, mas o Espírito continua vivo para a eternidade de Deus. É que certas criaturas se assombram com os processos de destruição. Isto na altura do livro dos Espíritos, as pestes, a fome, as guerras. Não se esquecem que morrem muito mais seres humanos por vícios que muitas vezes são mantidos sorridentes, de uma forma sorridente. Esse é o suicídio lento. É usado para educar as almas e despertá-las para a vida maior. A humanidade agora já passou por diversas refregas, pelos processos de reencarnações. Precisa crer em Jesus para não errar o caminho de Deus. Morrer é nascer para uma outra dimensão, que é melhor do que a anterior, principalmente quando se morre, para uma finalidade maior. E vamos à pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e de conservação? E o Espírito da Verdade responde: a fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse as necessidades de viver e se reproduzir. Aqui, com base nesta resposta dos espíritos superiores, estamos a falar de preservação e conservação. Mas voltemos aqui para eu tentar. É que a destruição é apenas um nome de mutações necessárias para que a alma tenha capacidade de entrar em outra dimensão da vida. Não há perda de nada. As mudanças são necessárias para melhor andamento da vida, dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é ponto de início para novos entendimentos. E em muitos casos, para essa devida regeneração, é necessário uma dinamite de forma de dor, de mudanças vestes para o despertar do espírito. Poderemos notar no presente e quanto o ser humano mudou em relação à morte do corpo físico. Algum tempo atrás fazia-se um escândalo quando alguém morria. A mudança foi muito grande. Hoje, quase todo o mundo se vê em lágrimas e por vezes expressa em favor
do que partiu para o mundo espiritual. Nós temos que compreender que a destruição é sinónimo de renovação. Não queremos destruir para apressar a renovação. Esse ato não cabe ao dono do corpo fazê-lo, mas somente a Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Em todos os reinos existe a destruição e imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Cabe observar que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence a Deus, que deu a vida física e que pode tirá-la quando lhe aprover. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e os métodos de conservação da saúde, para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. Podemos analisar quantas pessoas se dedicaram e se entregam ao suicídio lento, por meio dos vícios, que se dividem em inúmeras modalidades de desculpa que não convencem. Quem o faz responde ao seu desleixo moral. A fala do Mestre que Marcos anotou no capítulo 13, versículo 22, nos servirá para muitas instruções. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos profetas se encontram em toda a parte, e não somente nas religiões. Eles, para enganar, vêm em outras atividades e induzir os homens a erros que não cabem na área do bom senso. Eles estão espalhando como escritores, como orientadores de massas, usando principalmente o instrumento da comunicação em todas as suas divisões, e têm enganado muita gente, até mesmo os guidos, que já entendem a moral cristã. E quando algum livro espírita ou espiritualista fala mais acentuadamente sobre a educação dos pensamentos, é julgado por eles como fanatismo religioso. Mas, meus amigos, meus irmãos, estamos na época de destruição dos velhos hábitos para criar novos métodos de vida. Repetimos quantas vezes for necessário que para respirarmos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias e mesmo nos vestindo os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Essa é que é a boa destruição que poderemos fazer em favor da humanidade. As grandes catástrofes, como as guerras fratricidas, ou a natureza dando sinais de revolta contra os homens, não é culpa somente de alguns seres humanos ou nações. Todos estão ligados ao karma coletivo, como devedores. Somente os que estão fora disso são aqueles que têm pensamentos puros. E continuemos com o tema destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais desejar do que temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, para cumprir a sua tarefa. Qual é o motivo por que Deus lhe deu o instinto da conservação, instinto que o sustenta nas provas? A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, a voz íntima que o induz a repelir a morte, e a diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso, para que se aproveite a dilatação que Deus lhe concedeu e concede. Mas ingrato o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Pois nesta pergunta 730 estamos a falar, acho eu, se não estou enganado, de instinto de conservação. É que
tenhamos atenção no seguinte. O medo da morte, que é comum aos homens, é uma proteção para que eles não venham a sair da Terra antes do tempo, porque alguns deles poderiam, com desespero, fugir ao instinto da conservação, acabando por se autodestruir. Esses procedimentos iriam custar muito caro, em reparos dolorosos, tanto no mundo dos espíritos como mesmo na volta à Terra, em novas vestes, com a amarga que usaram dela sair. Mas a razão nos diz que devemos sempre atender ao instinto dentro da ponderação que a moral evangélica nos traça. O espírita, já conheceu dessa verdade, encontra mais facilidade nesse setor de proteção. Assiste-nos o direito de avisar aos encarnados, pelos meios que dispomos, dos perigos em que se podem cair, ensinando os métodos para não serem guiados por cegos, acabando caindo com eles nos abismos dos ignorantes. O homem deve procurar o prolongamento da vida nos meios ilícitos que se encontram ao seu alcance. Não devemos esquecer a força que tem a oração, a água fluidificada, o passe, o culto evangelular e as reuniões de estudos evangélicos. Tudo isto assegura mais harmonia na mente, e a mente harmonizada, consubstanciada em fé e em esperança, porta a alegria que leva ao amor. Lucas nos dá um bom aviso, no sentido de nos ajudar, quando relata no capítulo 24, versículo 34, referindo-se assim: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Depois de mais de 2000 anos, o Senhor deve ressuscitar em cada coração, aparecendo particularmente às almas na sua maturidade, a interpretar o Evangelho para os que se encontram dispostos a recebê-lo, não mais como forma de instinto de conservação, mas sim como instinto divino, como intuição divina, sim, é o que eu queria dizer, de forma a que todos sejamos conscientes da verdade que liberta. Quando a voz interna das criaturas aparece, a morte e a vida surge. É um estágio de evolução da alma. Onde estiver é necessário ao homem conservar a vida física, até mesmo for por alguns séculos, que eles podem ser pingos de luz no seu caminho. Pois a doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo, é mesmo Jesus de novo na Terra, para conversar com os homens e fazê-los mais felizes. Quem dá a vida é Deus, porém o homem deve e pode conservá-la. E vamos à pergunta 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? O Espírito da Verdade responde: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Aqui estamos a falar nesta pergunta, estamos a falar de agentes de destruição nesta pergunta 731. Pelo daquilo que nós lemos nas últimas perguntas e respostas, a destruição é necessária em todos os caminhos da criação de Deus, pois ela é o cinetismo que flui do próprio amor, e mais tarde isso poderá ser compreendido com mais profundidade. Toda a verdade destas belezas imortais rente aos homens é relativa. O progresso abre caminhos para que ela cresça, juntamente com o despertar das criaturas. Ao lado da destruição, Deus colocou o regulador cósmico, um instinto de conservação para manter o equilíbrio. Os agentes naturais de todas as transformações fazem com que tudo se eleve, desde a matéria primitiva até aos espíritos. Até mesmo os mais iluminados, tudo muda, tudo se transforma para melhor
em todas as direções da vida. Pela análise que o raciocínio nos faculta fazer, ela nos dá o benfeitor entendimento das mudanças, mesmo das próprias guerras e das convulsões da natureza. Lucas nos dá um entendimento sobre esses assuntos no capítulo 24, versículo 48, quando nos transmite as palavras do Mestre. Vós sois testemunhas destas coisas. Todos nós somos testemunhas dessas coisas todos os dias. Do valor das mudanças dentro e fora de nós. Imaginemos se tivéssemos uma existência de muitos séculos na Terra. Isso é que seria um verdadeiro inferno. A reencarnação é uma bênção de Deus. E a própria matéria ocupa-se em se transformar, porque ela se eleva no calor da alma. Se vem a dor para nos impulsionar, o espírito para a frente, despertando, vem o remédio em várias outras modalidades de tratamento. O remédio que regula essa dor, de maneira a nos dar esperança e não sermos mesmo impedidos de todo no trabalho. Enquanto a humanidade precisa da destruição mais acentuada para crescer, e muitas vezes isso é um guião que espanta aos que não estão preparados, em muitos casos a natureza usa os próprios homens como instrumentos. Cabe a nós todos estudarmos e meditarmos para melhor compreendermos a bondade de Deus e da sua sabedoria na direção do amor. Aquele amor que se desprende do seu coração, magnânimo e santo. O que chamamos de mal e bem são forças em diferentes rumos, contudo, nascidas com o mesmo objetivo. Não devemos jamais procurar um mal para nos aperfeiçoarmos, porque não sabemos o que fazer. O que chamamos de mal é o agente educador que se transforma em peças de luz, como portadora da verdadeira paz. O espírito, como bem sabemos, foi criado simples e ignorante, mas com todos os valores a serem despertados no imo da alma. E esse trabalho depende muito de nós, na escala em que pertencemos. Convém a nós procurarmos, atendendo a fala de Jesus, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Esta é uma mensagem mística, digamos, do Evangelho. Há aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Existem muitos ensinamentos em forma de parábolas, para que a luz chegue somente aos que estão preparados para recebê-la. Os escolhidos para o banquete são os espíritos que atingem a maturidade espiritual. Muitos pensam que são eleitos por gostar mais de uns do que de outros. Como se enganam essas criaturas. O Senhor ama a todos de igual forma. Cada criatura é que recebe esse amor de acordo com o grau do grau de evolução que já atingiu. A destruição natural não significa um mal, e sim na bênção do Criador para a elevação das criaturas e das coisas. E vamos para a pergunta 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? A resposta é a seguinte: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cesa quando o mundo físico e moral se acham mais depurados. Muitas diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que os vossos. Então aqui, sobre o tema, estamos a ler estas perguntas e respostas, continuamos sobre o tema de destruição necessária e destruição obsessiva. Mas aqui nesta pergunta 732, falamos de mundos superiores. É que as leis espirituais são idênticas em todos os mundos. No entanto, as suas expressões são modificáveis em todos eles, de acordo com a escala a que pertencem. Essa é a lei da justiça. Todos nós sabemos, no mundo inferior, onde as provações comandam o destino dos homens,
como acontece aqui na Terra, e as expiações agridem as almas para despertá-las. As leis acodem a essas necessidades e a própria natureza cria destruições violentas, fazendo os espíritos entenderem que devem com urgência modificar as suas intenções e avançar para a perfeição que deve começar em um simples perdão, no amor que seja mais material e na caridade, ainda que estejamos ligada ao interesse, à caridade, porque é assim que começa o despertar das almas. Mas também sabemos que no mundos superiores em que os homens habitam, ou seja, os seres que habitam, que é mais correto, desconhecem a violência, pois eles já se elevaram, de sorte a não precisarem das destruições que operam na Terra. Cada mundo e humanidade recebe o que merece na pauta das necessidades espirituais. Mas isto é o conhecimento de todos, não é? É que que necessidade teria um exército ou a polícia, as armas caríssimas que consomem grandes economias para defesa contra invasores, como acontece na Terra, em um mundo em que somente o amor é a lei de todos? Muitas outras coisas que existem e que não precisamos mencionar são necessárias em mundos atrasados. O mundo, ou seja, o homem, sim, em mundos elevados, não precisa matar para viver, nem roubar, por respeitar e saber que tudo pertence a todos. Enquanto o egoísmo, o orgulho dominarem a mente e o coração dos espíritos encarnados, eles viverão em duros sofrimentos, porque procuram a paz e o conforto de lugares errados. Deus, pelo amor que sente pelos seus filhos, enviou o seu Filho maior para lhes ensinar a amar, e a escola de amor aberta por Jesus já tem mais de 2000 anos. E o que aprendemos? Sentindo o Mestre que os nossos corações iam permanecer endurecidos, prometeu que viveria o Consolador, para que ficasse eternamente com o seu rebanho e cumpria a promessa, surgindo no cenário a doutrina espírita, como sendo a luz, como sendo o regresso, sim, da luz para educar e instruir todos. Mas as trevas ainda se encontram organizadas nos bastidores dos corações. Estamos cada vez mais próximos para lembrar a doutrina do Divino Amigo, inspirando a todos boa vontade para trabalharem não somente por fora, mas mais acentuadamente por dentro do coração, para que possamos descobrir Deus e Cristo na consciência, onde poderemos formar um mundo superior na intimidade do coração, porque somente aí encontraremos a felicidade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João, o evangelista, escreveu no capítulo 1, versículo 4, sobre Cristo. A vida estava no Cristo e podemos encontrar o nosso próprio Cristo interno. Ele é a nossa luz e, portanto, a nossa libertação espiritual. Quando encontramos o coração, cessarão todas as violências e as bruscas destruições, porque teremos acordado para a realidade. Podemos viver se acompanharmos o Mestre dos Mestres em seu mundo superior, mesmo estando na Terra, pelas mudanças que operamos na cidade do coração. E passamos à pergunta 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que podeis observar o horror da destruição. Cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, há necessidade de destruição. É o que está na pergunta 733. Pois entre os homens da Terra há, infelizmente por enquanto, necessidade de destruição violenta,
porque eles ainda continuam com a dureza dos corações e nessa situação somente a destruição violenta pode acorrá-los. Essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito desperta para o amor. É nessa direção espiritual que o Mestre nos comanda a todos, nos educando, nos instruindo na suavidade do seu amor. Com o crescimento espiritual do homem, ele vai deixando de servir de instrumento para a violência e as guerras fratricidas irão desaparecer, por não coadunar mais com os sentimentos espirituais das criaturas. Aquela infeliz necessidade de matar desaparecerá à medida que o amor passa a comandar os pensamentos humanos. Com ele, e como ele é a lei divina, abre a visão das criaturas, ensinando-nos a sentir Deus na consciência e Cristo no coração. Não devemos deixar subir ao coração dúvidas da realidade espiritual de que somos filhos de Deus e que estamos sob a proteção de Jesus, que a reencarnação é uma lei de todos os mundos e em todas as coisas, que a comunidade dos espíritos com os seus seres humanos constitui um facto e nascemos para a felicidade. Devemos crer nessas coisas, deixando a esperança crescer em nós, em todos nós, porque com Jesus à nossa frente não perdemos o caminho para a libertação espiritual. Já estamos no terceiro milénio. Que é um fecho, um fechar de ciclo evolutivo da humanidade, onde devemos presenciar grandes acontecimentos e duras violências, onde a natureza mostrará a sua volta, por desrespeito a ela perpetuado pelos povos. Mas, como Deus é bondade, como sabemos, meus caros amigos, essa violência transformará em vida, de maneira a mostrar para todos os povos a luz imortal, a clareza das consciências, de modo a que merecem a terra da promissão, visualizada por Moisés e sentida por toda a capacidade mediúnica. É o paraíso que devemos encontrar primeiro dentro dos corações que compreenderem o valor da verdadeira fraternidade. A limpeza cósmica das vibrações inferiores será feita pelos engenheiros siderais no clima da confusão. Novas terras serão encontradas e novos céus serão vistos, onde a justiça e o amor passarão a ser a lei que irá comandar todos os corações, pela força do bem que domina as almas. Todos os sofrimentos serão esquecidos, e a humanidade deverá cantar o mesmo hino das esferas superiores, quando nasceu o Divino Salvador, no mesmo ritmo em que vive o universo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. A alegria dos anjos tornar-se-á a canção de todas as criaturas, por terem vencido o mal e vencendo a si mesmas. Ainda vamos vamos ficar por esta pergunta 733. No episódio 96 irei iniciar na pergunta 734. Aí que, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que eu estive a falar hoje, com base nas perguntas e respostas, são coisas, muitas que já conhecemos. E muitas que sabemos também que irá acontecer na Terra. Está escrito aqui pelos espíritos superiores, pelo Espírito da Verdade. E tudo isso será uma ação da natureza contra nós próprios, nós os seres que ocupamos a Terra por estes milénios. Não crescemos, ou pouco crescemos. Continuamos a usar o orgulho, o egoísmo, a maldade. Continuamos a ter guerras.
que me fazem desencarnar milhares de seres. Continuamos a matar, continuamos a roubar, tudo contra os desígnios. O que vai contra os desígnios de Deus e do nosso guia espiritual, Jesus. Procuremos modificar-nos enquanto pudermos. Procuremos alterar o nosso eu interior. Porque os nossos pensamentos, as nossas palavras, por vezes são armas mortíferas para outros seres. Pensemos antes de pensar. E quando aparecer pensamentos negativos, peçam a Jesus que os anule. Que não querem esses pensamentos. Que afastem esses pensamentos da sua mente. E verão com muita insistência que esses pensamentos irão se afastar aos poucos. Para que pensemos então no amor, na união, na caridade, nos ensinamentos de Jesus. Antes de terminar, quero agradecer ao guia deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, pela paz, pela harmonia, pelo discernimento neste estudo do Livro dos Espíritos. Jesus, ficai sempre em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo neste estudo. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 96. Muita paz, muito amor e muito cuidado nos pensamentos, nas ações, nas palavras. Bem-aja para todos. Muito amor e muita paz.